O Congresso segue em recesso e em conflito, mas uma matéria que começou o ano com pressa total de ser aprovada parece seguir em ritmo mais lento agora, já que a base governista não está tão sólida assim. Reitero a importância fundamental da reforma da Previdência para caminharmos no sentido do desenvolvimento, do crescimento econômico do país, da adequação das contas públicas e, particularmente, da formulação de novos empregos no nosso país. O governo continua considerando a reforma da Previdência importante, mas o tom de urgência para que o texto seja votado está um pouco diferente. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a reforma da Previdência só vai ser votada no Congresso quando as condições estiverem maduras, ou seja, quando o governo tiver a quantidade de apoios suficientes para que ela seja aprovada. E todo cuidado é pouco, já que, ultimamente, até questões que pareciam ser mais simples de resolver têm gerado mal-estar entre os poderes executivo e legislativo. Nem lá dentro do Congresso é possível definir com clareza quem é de oposição e quem é da base governista. Há parlamentares que apoiam o presidente, mas que fazem parte dos partidos de oposição, como os próprios deputados dissidentes do PSB. Por outro lado, dentro da base aliada, há opiniões bem divergentes. E o medo é de que esses confrontadores de partido comecem a ganhar espaço, voz e voto. Por enquanto, quem se posicionou contra a própria legenda nas últimas semanas foi colocado na geladeira. Foi o caso dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça, que foram retirados da CCJ e substituídos por parlamentares que iriam votar a favor do presidente Michel Temer na votação que aprovaria ou não que Temer fosse investigado. No caso da denúncia contra Temer, que tem a votação marcada para terça-feira da semana que vem, a solução foi bater o martelo. Alguns partidos fecharam questão sobre o assunto. Vão punir quem se posicionar diferente do que a legenda decidir. Mas mesmo com essa censura aos contrários, o governo parece temer que eles acabem opinando de forma mais expressiva. Por isso, há pouca pressa de votar a reforma da Previdência, que sempre foi apontada pelo governo Temer como a principal necessidade do país. Enquanto isso, no Senado, a CPI da Previdência continua acontecendo. Lá, os parlamentares questionam se o INSS está de fato com o déficit que o governo afirma que está. O presidente da comissão, senador Paulo Paim, do PT gaúcho, garantiu que já tem as assinaturas necessárias para que as atividades da CPI prossigam até dezembro deste ano. William, essa questão está dando o que falar, agora nem tanto por conta do recesso, por conta do governo, como a gente mostrou, e não está mais com tanta pressa, porque precisa angariar os votos necessários para passar a reforma da Previdência, que é bem mais difícil do que a reforma trabalhista, já que mexe diretamente na Constituição e aí precisa de muito mais votos. Agora, o interessante é que a reforma da Previdência não é um tema exclusivo do governo de Michel Temer. Ele já foi discutido anteriormente, inclusive pela própria Dilma Rousseff, quando abriu os trabalhos no ano legislativo de 2015, falou lá no Senado Federal sobre a importância de rever a forma como a Previdência é feita no Brasil, pensando justamente no mesmo que o governo Temer diz. A idade das pessoas está ficando maior, mais gente por mais tempo sendo abraçado pela Previdência e menos gente pagando. Quer dizer, o foco é o mesmo. Sim, o foco é o mesmo. Primeiro uma observação, né? Como diz o ditado, em casa de ferreiro, espeta de pau, né? O PT, os parlamentares do PT, quando estavam na base do governo, quando eram governo, usavam um espeto de pau e ninguém discutia sobre isso, né? É uma questão que tem que ser feita, essa autocrítica também pela oposição, especialmente o Partido dos Trabalhadores. Então tem essa situação que precisa ser discutida. Indiscutivelmente, há necessidade de uma reforma previdenciária. A questão é discutir de que forma será feita essa reforma. A presidente Dilma comentou, o presidente Lula também, e também já vem de uma situação na época de Fernando Henrique também, onde nós entramos ali na questão do chamado bônus demográfico, né, que tinha mais pessoas trabalhando do que aposentadas, e agora essa chamada pirâmide etária, né, está começando a se inverter. Então, há uma situação que é necessário sim uma reforma, a questão é discutir. Porque, como foi apresentado de início, 49 anos de contribuição é uma questão inadmissível, né? Porque se a pessoa trabalha com 16 para se aposentar com 65, ela tem que ficar um mês, se ela ficar um mês desempregada, esquece, já vai retardar. E tem outras situações, o tempo de idade.
para aposentadoria, né? A referência são os países, né, da OCDE que utilizam em média de 64 anos aproximadamente, e no Brasil 65. Mas só que a proposta do Temer é para que fosse 65 tanto para homem quanto para mulher. Né? Então, né, é uma outra situação. E também que fosse 65 anos e o mesmo tempo de contribuição para o trabalhador rural, que indiscutivelmente tem uma outra carga de trabalho físico e de desgaste físico muito maior do que muitas vezes quem trabalha em um escritório, por exemplo. Não estou dizendo que é uma situação que quem trabalha numa situação administrativa não tem um desgaste emocional, mas é indiscutível que quem trabalha desde jovem como servente de pedreiro carregando saco de cimento não vai conseguir chegar aos seus 50 anos com o mesmo vigor físico e tendo a mesma situação. Então, situações que precisam ser discutidas. Agora, que é necessária uma reforma, a questão é discutir a qualidade e de que forma vai ser paulatina essa reforma, porque há uma preocupação com o déficit. O aumento dos combustíveis foi justamente no PIS e COFINS, que são dois impostos voltados para a contribuição para a Previdência. A discussão da dívida, do déficit da Previdência se dá em uma situação. Será que todo o valor arrecadado de PIS, COFINS e contribuição social é destinado para a Previdência ou ele é também direcionado para pagamento dos juros da dívida convencionalmente? Então, nós temos essa situação. E tem uma questão que falou na matéria anterior, do ministro Meirelles, né, da Fazenda, que ele fala que para o país crescer se faz necessário um ajuste fiscal. Mas se ajuste fiscal consiste na retenção de investimentos para poder garantir o pagamento da dívida, como é que a gente pode ter um crescimento e geração de emprego se o Estado não investe? Então, fica uma situação que é conflitante os interesses, é essa situação. Então, primeiro de tudo, se faz necessário uma auditoria, sim, da Previdência, e que isso seja de forma irrestrita, ampla e aprofundada. E que não haja também agora um discurso político que não foi usado na época que era governo por parte do Partido dos Trabalhadores, e que haja, assim, uma pressão para que se faça essa auditoria para poder saber, de fato, qual é a situação no Brasil, para poder, então, propor novas situações.